Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo para que os irmãos conheçam um pouquinho mais da Palavra de Deus. Existem muitos assuntos importantes que às vezes os irmãos nunca ouviram falar, entendeu? Então nós queremos ressaltar, como a gente fizemos nos vídeos passados, né, também, sobre nascer da água do Espírito. Agora vamos falar só sobre o Espírito. Como é que a pessoa foi lá, conheceu Jesus, já ouviu falar de Jesus Cristo, mas ainda não compreende o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é qual? A palavra dele. Glória a Deus. E muitas das vezes a pessoa acaba cometendo erros e para no caminho, não prossegue, não chega ao pleno conhecimento do Senhor Jesus e da vontade dele. E é necessário a pessoa se esforçar um pouquinho para compreender, para ler a palavra de Deus, abrir a Bíblia e não só deixar ela guardadinha lá ou aberta de uma forma que aquilo seja suficiente. Irmãos, verdadeiramente não é. Todos aqueles que conhecem Cristo, que querem realmente entrar no reino do céu, todo mundo fala que existe Deus, todo mundo fala que existe o Senhor Jesus, mas é necessário conhecer o caminho do céu. O caminho do céu é o Senhor Jesus e andar nele, seguir as vontades dele, amém? Se a gente fizer as nossas vontades, só as nossas vontades, nós vamos correr o risco de não entrar no reino do céu. Verdade. E acredite, irmãos, assim como existe o reino de Deus, existe o inferno, um lugar de punição, um lugar de tormento. É triste dizer isso, mas hoje em dia todos que se diz ser da igreja, todos que diz ser cristão, ou sei lá qual seja a religião, nós não trabalhamos com religião. Nós só prestamos conta a Jesus Cristo, somos totalmente independentes. Se alguém quer saber que função nós temos no reino de Deus, nós somos servos, somente servos. Estamos para servir, irmãos. Estamos para tentar ajudar aqueles irmãos que talvez não conhecem nada da palavra de Deus. Amém? Nós vamos nos esforçar, nós vamos lutar para que isso possa chegar ao ouvido dos irmãos. Amém? Então nós vamos estar falando hoje sobre o livro de Gálatas 5. Gálatas 5. Nós vamos ler do versículo 13 adiante. Fala coisas muito importantes, irmãos. Para quem? Para todos. Quando eu falo irmãos, eu falo aqueles que são e aqueles que ainda vão ser. Porque a vontade de Deus é anunciar a palavra dele. Para que aqueles que talvez sejam cheios de pecado, cheios de malícia, se converta a Cristo, irmãos, né? Nome de pastor, né? Nome de homem, é a Cristo Jesus, para que você conheça ele e possa ser salvo, porque não há outro caminho, não há outra porta a não ser o Senhor Jesus. E como a pessoa vai entender isso? Através da palavra dele. E hoje nós vamos falar muito sobre o andar no Espírito, viver no Espírito. Amém? Para concluir essa maratona que a gente está fazendo de nascer do Espírito e viver no Espírito. Gálatas capítulo 5 vai falar muito disso. E irmãos, dá uma atençãozinha nessa palavra. Tem um desejo de compreendê-la porque é muito importante, irmãos. Fala sobre se a pessoa entra ou não entra no reino do céu. E se realmente a pessoa está bem com Jesus, porque não adianta a pessoa falar eu sou evangélico, eu sou cristão. A prova que ela está bem é os frutos. E a manifestação dos frutos tem que existir. Porque existe os frutos da carne, nós vamos ver isso aqui, e os frutos do Espírito. O Edivan vai estar lendo, se for necessário ele vai comentar alguma coisa, ele vai comentar, e a gente vai dar início a essa importante mensagem da parte de Deus para a tua vida, amém? Então pode começar a ler aí que a gente vai comentar. Glória a Deus. Gálatas 5, versículo 13 até o término do capítulo. Como o Eduardo falou, é o fruto do Espírito e o fruto da carne. É como se fosse a perfeição de Deus lutando contra a imperfeição do homem. Sim. Que é os frutos da carne que faz a gente distanciar do fruto do Espírito. Verdade. Que Deus ele derramou a perfeição para que nós praticamos para estarmos diante da presença dele. Amém? Versículo 13, Gálatas 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
A liberdade em Cristo Jesus. Jesus, ele nos libertou através do sacrifício dele. Mas o Senhor, ele exige algo de nós. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Aqui, irmãos, a gente está falando como a pessoa nasceu do Espírito. Agora ela vai andar no Espírito, ela vai manifestar os frutos do Espírito. Ou seja, há uma transformação. E essa transformação, não só você vai sentir, mas todas as pessoas ao teu redor, ela vai sentir essa transformação em você. E é os frutos de Deus que vai testificar que você está recebendo essa transformação da parte do Senhor. E vai ser notável. Sim. Todas as pessoas ao seu redor vão notar o que Deus está fazendo na tua vida. Porém, se ainda há uma falta de necessidade da parte de Deus na tua vida, é onde que o povo vai perceber que você está precisando se dedicar mais aos frutos do Espírito. Amém? Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Versículo 17. Porque a carne cobiça ou luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Já sabemos que o Espírito Santo de Deus nos luta para que a gente não venha cair ao pecado. E a carne, ela faz de tudo para que a gente caia no pecado. Por isso que essa luta do Espírito contra a carne. Mas não tem como a pessoa lutar contra a carne se ela não conhecer os frutos do Espírito. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Assim como estava escrito lá no versículo 12. Porque amar o próximo como a ti mesmo, se você cumprir no fruto do Espírito, você não está debaixo da lei, você está cumprindo os frutos do Espírito, que é amar o próximo como a ti mesmo. Só pelo Espírito você vai conseguir isso, irmãos. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Vai guardando isso, irmão. Se há algo que acontecendo na sua vida a respeito disso, isso é um fruto da carne que está presente na vida de qualquer pessoa. Versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tal coisas não herdarão o reino de Deus. Há um ponto de atenção, irmãos. O servo Eduardo vai explicar tudo a respeito sobre isso. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é igual perseverança, irmãos. Versículo 23. Contra estas coisas não há lei. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e vontades, vivendo os frutos do Espírito. Versículo 25. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Versículo 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, se vangloriando uns com os outros, irritando-nos uns aos outros, ou invejando-nos uns aos outros. Agora a palavra está com o irmão Eduardo. Glória a Deus. Então, irmãos, Gálatas capítulo 5, lê lá. Lê o capítulo inteiro. E examina a si mesmo. A palavra de Deus diz que o homem tem que examinar a si mesmo. Assim mesmo. Hoje em dia é um tal de... ele julga, eu julgo. E não se pode mais falar da verdade, que é a palavra de Deus. Porque se falar é como a pessoa tá julgando. Tá julgando gente. Nós somos como igual.
somos seres humanos. Quem vai julgar é Cristo. Glória a Deus. Né? Antes de falar sobre os frutos do Espírito, sobre os frutos da carne, eu quero ler aqui, ó, Mateus capítulo 5, algo muito importante que o Senhor Jesus falou a respeito de lei. A palavra de Deus é a lei. Glória a Deus. O povo faz uma confusão de Antigo Testamento e Novo Testamento. A lei do Antigo Testamento não está anulada. A lei mostra para mostrar o erro. E Jesus Cristo, Ele é a própria lei, Ele é a palavra de Deus. Então, se o homem errou por causa da lei, ninguém tinha condições de entrar no reino do céu. Ninguém podia ser absorvido, ninguém podia ser remido dos seus pecados. Então Deus, o Pai, com o seu tremendo e gigantesco amor, Ele viu o próprio Filho, Ele viu a própria lei, Ele viu a própria justiça. Então, pelo Cristo, pelo Filho de Deus, todos podem ser justificados se querer a justiça de Deus. Glória a Deus. Não tem como uma pessoa dizer que está justificado e não querer viver a justiça. A justiça de Deus é a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Olha o que o Senhor está falando aqui em Mateus capítulo 5. Olha que interessante. Ó, versículo 17. Mateus capítulo 5, versículo 17. Ó. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir, irmãos. Glória a Deus. Ó, o versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. O que seria o tudo seja cumprido? O Senhor Jesus foi, há cerca de 2000 anos atrás, foi aos céus preparar um lugar para aquele povo que vai querer andar nele e vai querer viver a justiça dele. E esse povo, quem? Uma multidão de pessoas que já foi profetizado no livro de Apocalipse, que uma multidão já está lá. Mas é claro que isso é uma profecia para um tempo vindouro. Calma que nós vamos falar do fruto do Espírito e da carne. Algo que pode impactar de quem vai entrar nesse reino e de quem não vai entrar. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele disse que não veio abolir a lei, ele veio acrescentar. Então, às vezes a pessoa diz que, às vezes está na igreja, está recebendo a palavra, mas não presta atenção no maior desejo do Senhor Jesus, que é a pessoa obter os frutos do Espírito. Se a pessoa não andar no Espírito, vai acabar dando lugar à carne. O que é a carne? Os desejos, irmãos. Os desejos da carne. O exemplo. Tanto existe o desejo de sim fazer o bem, mas também fazer o mal. Se a pessoa ela acorda de manhã e tem um desejo no coração, uma convicção no coração, eu vou lutar para fazer o bem. Você está dizendo à tua carne que você vai ter um domínio, porque vai ter alguma tribulação, talvez vai ter uma irritação, e a pessoa pode dar lugar a essas coisas. E acaba, em vez de querendo fazer o bem, vai fazer o mal. E fez o mal, deu início ao pecado. E se deu início ao pecado, tem que se arrepender, irmãos. E muitas das vezes a pessoa acaba errando nesses pequenos detalhes, acaba não se arrependendo e chega e diz, eu estou bem. Isso eu falo mais para aqueles que dizem ser da igreja. Não adianta falar que é da igreja, irmão. Tem que ser do seu Jesus. E se você é do seu Jesus, você vai prestar conta ao seu dia a dia a Ele, porque Ele vai examinar o teu coração todo santo dia. Amém? E como estar bem com Jesus? É fazer a vontade dele todo dia. Amém? Agora, rapidamente aqui, eu vou voltar lá em Gálatas 5, para a gente fechar esse vídeo. E eu quero que você compreenda um pouquinho mais do que é o fruto do Espírito. Rapidamente aqui. Por que a gente usa o celular, irmãos? Porque deixa um pouquinho mais ágil, né? Um método de buscar a palavra de Deus. Dá para usar essa ferramenta para fazer o bem? Com certeza. Mas tem que vigiar. Porque é uma ferramenta que causa muita distração. E cheia realmente de tentações. Rapidinho aqui, Gálatas, capítulo 5. Aqui, irmãos. No versículo aqui que eu já vou falar.
Aqui, no versículo 22. Vamos diretamente falar sobre o que mais importa para Jesus Cristo. O que mais importa para eu, você, nós, ou seja, todos aqueles que se interessam de entrar nesse reino. Diz assim no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Em outras traduções fala domínio próprio. Irmãos, se a pessoa dá lugar a Deus, ou seja, se, como fala no versículo 13, se eu não me engano, se a pessoa amar o próximo, desejar amar o próximo, ela praticamente cumpre todos esses frutos do Espírito. Um exemplo, o Senhor disse na oração do Pai Nosso, se a pessoa não perdoar aquelas pessoas que ofenderam ela, como o Pai pode perdoar os pecados dessa pessoa? Então tem tudo a ver, irmãos, com os frutos do Espírito. Nós devemos perdoar o próximo, nós devemos fazer o bem, nós devemos ter bondade, ter longanimidade. O que é uma longanimidade? É uma pessoa que vai acontecer da pessoa irada, vai acontecer da pessoa ficar um pouquinho meio raivosa, pode-se dizer, mas ela vai ter um controle longânimo, bem longo de talvez fazer uma ação que pode prejudicar a vida dela. Amém? Então por isso que diz, não dei lugar à carne. Olha o versículo rapidinho aqui, ó. Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se uns aos outros, para que não façais as coisas que quereis. Entende, irmãos? É uma luta. Tipo, nós temos que saber realmente o que o Senhor Jesus quer para cada um de nós, para que a gente venha fazer a vontade dele. Vamos ler aquele capítulo lá, o Mateus 7, versículo 21. Só que eu vou ler até o 20 para ver se faz sentido com Gálatas 5, né? Nós estávamos falando do fruto do Espírito e do fruto da carne. E o Senhor Jesus estava dando uma explicação que cada um de nós vai conhecer o próximo pelos seus frutos. Verdade. Mateus, capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O Senhor Jesus estava falando, todo aquele que carrega a palavra, ou quem não carrega a palavra, ele vai manifestar frutos no dia a dia. Sim. E o Senhor falou que você, através da palavra, vai examinar o fruto do próximo. Aí vamos saber se a pessoa realmente está bem com Deus ou não. Mas como o Eduardo já disse, os frutos do Espírito, o Senhor falou, Mateus 7, 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. E para muitas pessoas que vivem na igreja e ficam focando nos sinais, as maravilhas, o Senhor dá uma atenção. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia. E o que mais nós gostamos de falar para os irmãos é o dia do Senhor. O Senhor ele vai fazer juízo sobre toda a terra. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dar uma explicação a respeito disso? Com certeza. Então, irmãos, rapidinho para finalizar. Olha que forte. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos Teu nome, não expulsamos demônios, não curamos? E o Senhor diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é o que gera, a pessoa faz maldade, fica gerando, e depois que a pessoa pronuncia ou faz uma ação, gerou pecado. Então entende, irmãos, não quer dizer que a pessoa
prega a palavra, ensina a palavra, a pessoa fala que eu sou evangélico, eu sou isso ou aquilo. Isso não quer dizer que a pessoa está salva. A única pessoa que tem o poder de salvar é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E se a gente não der lugar para fazer a vontade dele, se a gente quiser olhar para o irmão, o erro do irmão, é a mesma coisa de você estar errando, não examinando a si mesmo. O Senhor Jesus também disse, orai por aqueles que te perseguem. Não é isso? Isso. Até 5. Isso é amar o próximo. Porque às vezes o próprio inimigo, o diabo mesmo, que as pessoas têm medo de falar esse nome, eles causam tentações nas pessoas, intriga, confusão, diversos tipos de tentações que as pessoas acabam brigando um entre as outras. Aquele que conhece Jesus Cristo tem que amar. Amar, irmãos. Amar e guardar a palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus é os mandamentos. Entendeu? E se a pessoa fizer isso, vai entrar no reino do céu. Fruto dos Espíritos. É a mesma coisa da pessoa conhecer o amor de Deus. Glória a Deus. Bem? Então fica aí, irmãos. Fica aí essa palavra maravilhosa para você analisar, interpretar. Nós temos que se esforçar, irmãos. Nós sabemos que os tempos são maus, as coisas estão cada vez mais difíceis. Parece que a maldade no mundo inteiro está aumentando, irmãos. E o Senhor Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E ele vai voltar e vai querer levar os dele, certo? O restante que não obedecer, infelizmente, vai ir para um lugar de tormento, sofrimento. Logo mais a gente vai falar muito sobre essas coisas, para ver se as pessoas criam um temor da parte de Deus. Desperta. Porque é perigoso, irmãos. Não é nós que está falando que a pessoa não vai ser salva, é a palavra de Deus. E não adianta a pessoa achar que está bem. Se não tiver fruto de bondade, fruto de amor, não está bem não. Não tá bem. Está mal. E é perigoso. Não quer dizer que nós estamos falando que as pessoas estão mal, não. Porque nós temos que lutar, perseverar. É uma luta entre a carne e o Espírito. Então faça a vontade do Espírito, faça a vontade de Deus. Dê o seu like, dê o joinha, né? Compartilha. Ajuda compartilhando. Fala para os irmãos aí. Quer uma visita? Nos procura que a gente vai visitar a sua casa e vamos lá abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos entrar lá numa união de compartilhamento da palavra. É verdade. Amém? Fica aí essa dica aí. Abra a sua casa, abra o seu coração para que a palavra de Deus possa entrar. Em nome do Senhor Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém.